A matriz de controle foi criada para garantir a condição do desdobramento abaixo de 12D, densidade vibracional das mônadas. Sim, sim, que nós não podemos confundir a matriz de controle absoluta, vamos dar esse nome, das matrizes de controle criadas planetárias, tá? Principalmente as que vieram por conta da utilização de simuladores de IA, tá? Para controlar as populações dentro de determinados planetas prisão. Tá? Então, existe sim. O que é uma matriz de controle? A matriz de controle é uma gigantesca configuração de regras e normas para que todos possam ou deveriam seguir aquilo, de modo a criar uma ordem no desenvolvimento de uma experiência, de um projeto. Se você não coloca um roteiro para que todos sigam, acaba virando a casa da mãe Joana, né? Como se fala no ditado popular. Já com tantas as regras, acabou dando no que deu, por conta de filhos paradisíacos que não seguiram as regras, né? Então, vocês imaginam, né? É difícil, às vezes, a gente conseguir entender, por conta de paradigmas religiosos, como pode seres dessa envergadura terem tal comportamento. Mas isso foi e é ainda um grande engano colocado pela matriz de controle para nos fazer sentirmos menores perante toda essa situação e esses deuses, né? Então é isso, Luciane. Janzeira, boa noite. Se o todo se fragmentou em diversas consciências, qual seria o motivo e o propósito, levando em consideração que o todo tudo sabe e tudo é? Pode ter sido um acidente essa fragmentação? Aí é que está, Janzeira. Essa questão de que o todo tudo sabe e tudo é, ele tem um parêntese, ou então leva duas, entre aspas, né? Porque isso que tudo sabe, tudo é, não pode ser, hoje, dentro de quem possui essas informações, encarado da maneira que as religiões nos passaram. Tá? A fonte, digamos que ela tinha só as informações básicas quando ela chegou, ela foi instalada dentro de Avona. Avona era um grande jogo da criação que não se tinha nada nele, só um propósito de experienciar algo. E essa fonte ela foi crescendo de acordo com o desenvolvimento desse jogo, conforme foram se criando as várias densidades, as estruturas de supramônada, mônada, eu sou, o multiverso, né, como a própria ciência hoje já coloca, até no reino, no que nós chamamos reino não, né, na matéria bariônica, que é a matéria física. Tá? Então, todo esse desenvolvimento foi retroalimentando a fonte, que através das informações que chegavam a ela, ela ia se desenvolvendo em função disso. Por isso que muitos canais chamam essas estruturas de inteligências artificiais também. A gente não pode confundir, por isso, porque se emprega a mesma palavra, né? A gente não pode confundir a inteligência artificial de uma consciência imaterial com a nossa inteligência artificial tecnológica. Tá? Assim, o princípio é muito parecido, mas não tem nada a ver a nível operacional. Qualquer hora dessas, a gente desenvolve um vídeo só para tentar explicar detalhadamente esse assunto, tá? Mas não é que a fragmentação deu errado, né? A proposta, por ela ser inovadora, as regras e as configurações que foram inseridas no início, elas acabaram se mostrando incompatíveis com o grau de dualidade ou de polaridade que acabou acometendo a experiência. Então, mesmo com determinados ajustes, isso aqui virou uma espécie de coxa de retalho, né? Você tampa um buraco, o outro ele aparece
por questão de pressão, você tampa aquele, aparece um outro ali, e assim foi. Tá? Então, de acordo com informações, era como se precisasse encerrar, né, o jogo dentro de uma determinada dimensão, ou pelo menos de um determinado ponto da experiência, e transferir todas as almas, os fractais de almas possíveis, para uma outra realidade paralela, para poder, ou se anula aquela e coloca numa outra linha existencial para ali continuar o desenvolvimento da experiência, ou tenta-se se ajustar, coisa que eu acho que não vai acontecer por conta dos vários prejuízos que foram causados dentro de muitos sistemas por conta da destruição de sistemas solares, de planetas, né? E criando ondas gravitacionais que acabaram prejudicando até os sistemas vizinhos. Então, eu acho que o flash solar vem justamente para, nesse ponto aqui, dar um término e as almas serem transferidas para um outro contexto. Aí, a transferência vai ser de acordo, né, com o grau cognitivo de cada uma, né, que é bem proporcional à pergunta que a Maria Póvoas fez lá na frente. Bom, Jazeira, não sei se eu respondi, né, mas é uma pergunta também bem complexa, que precisa-se saber exatamente o que são essas estruturas no qual vocês chamam de todo, de tudo, de supramônada. Se vocês não souberem, tiverem uma ideia do que são essas estruturas, fica difícil vocês conseguirem entender o que a gente tenta explicar, por falta de informação, simplesmente por conta disso. Nilda, então não podemos aproveitar nada de nada que nossos antepassados passaram no que tange à imortalidade, tipo Chico e Allan Kardec? Ô, Nilda, a gente não pode também generalizar, né? Aí, o que cada um vier a aproveitar dos antepassados tem que ser aproveitado com discernimento, porque as informações a gente já nem sabe mais se aquilo que foi compilado em livros retrata fielmente o que o autor, né, no caso aí do Chico e outros, quiseram passar. A gente sabe que as religiões, todas elas, foram contaminadas. Então, a gente já não pode mais garantir nada, né? Eu mesmo tenho tomado conhecimento da história do nosso próprio país e eu fico, às vezes, falei, caramba, mas me ensinaram tudo errado, né? Às vezes, eu fico sem saber até mais no que confiar, até porque não é o meu interesse, no momento, me aprofundar na história do Brasil, né? Mas é algo chocante. Agora, você imagina nesse contexto religioso, né? Então, nós temos que usar o nosso discernimento, tá, para tentar ver se aquela informação condiz ou não com a verdade. E até eu que estou falando aqui para vocês, tá, eu posso me enganar e ter que corrigir determinadas posições também no futuro. Por isso que é importante vocês estarem sempre atualizados e estudando juntos, porque vocês mesmos podem me chamar a atenção em determinado momento e me proporcionar um upgrade de informação. Tá? Aqui eu não sou dono da verdade, eu só estou passando para vocês as informações que eu acabo acessando, seja por estudo, seja por intuição, e passo aqui para vocês. Mas eu não tenho pretensão, tá, de ser guru e de ser a última palavra aqui. Nossa Senhora, longe disso. Entendeu? Então, essas informações, elas têm que ser estudadas e conectadas. Eu mesmo li muito livro do Chico, do André Luiz, do Allan Kardec, quase todos, quando eu ingressei no Espiritismo, e eu não rechacei nenhum deles. Eu simplesmente tenho muitos conceitos deles que eu tenho em mim até hoje como uma base, mas outros tiveram que sofrer uma modificação. O próprio Allan Kardec, ele deixou isso claro. Conforme a ciência for avançando, né, as explicações e novos conceitos
dentro da própria codificação, vão ter que ser revistos. O grande problema é que uma parcela aí da humanidade acabou pegando o espiritismo e criando mais uma religião, mais um dogma, né? Então, é mais ou menos por aí. Tá, Nilda? Eu espero também ter aqui te respondido, pelo menos em parte, né, a sua dúvida.